Olá! Nesse vídeo, você vai conhecer as pesquisas que deram origem à técnica de relaxamento de Herbert Benson. Conhecer essas pesquisas vai lhe dar confiança para usar na melhoria de sua saúde, aprender a baixar a pressão arterial e a melhorar o estresse. Essa coletânea de pesquisas faz parte de uma apresentação sobre o tema, e esta é a segunda parte. Veja os outros vídeos e aprenderá bastante sobre o uso da mente para melhorar a sua saúde e aprender a cuidar do seu corpo. Investigar o impacto das pressões emocional e comportamental na pressão arterial. Só que ele não fez nenhum tipo de intercâmbio com a pesquisa que foi da mesma época, do Friedman e Roseman. Ele começou a perceber que realmente havia um efeito da mente sobre o corpo e que essa pressão emocional podia afetar a pressão arterial. Então, o Friedman e Roseman diziam nos textos dele: a mente, por intermédio da emoção, atua no corpo que está sem controle e produz uma doença. Mas o Benson, ele focou de uma maneira mais positiva, ele enriqueceu essa discussão, porque ele diz o seguinte: mas nós podemos fazer o efeito oposto. A mente pode usar a atenção para tranquilizar o corpo, desenvolvendo uma reação de relaxamento, né? Eles chamam de resposta de relaxamento em inglês, né? Que é você usar a sua concentração para tranquilizar o seu corpo e compensar o estresse do dia a dia. E muitas das técnicas que nós usamos realmente são baseadas nessas técnicas, tanto do Oriente, que ele pesquisou, quanto as respostas do Ocidente, né? Para só mostrar as pesquisas que são consideradas, digamos assim, a corrente principal da pesquisa de desenvolvimento comportamental. Aí o Benson começou a fazer testes também, como psicólogo comportamental, né? Ele colocou macacos em provas, né? Provas com punição. Eles tinham lá que fazer um determinado desempenho, pegar um determinado mexer numa alavanca, e se não era rápido o suficiente, o macaco sofria uma puniçãozinha. Eles queriam simular a pressão psicológica do ambiente de trabalho humano nos macacos. E realmente, quando o macaco estava sob estresse, causava um aumento da pressão arterial dele. E ele começou a usar o que foi chamado biofeedback, uma máquina para fazer testar sobre uma atividade fisiológica. Ele ligava um manguito de pressão no macaco e media a pressão arterial dele durante o desempenho das tarefas. E também eles, junto com outro pesquisador, o Kate Wallace, eles começaram a pesquisar os chamados meditadores, e isso foi muito estudado com os praticantes da meditação transcendental, pela década de 80, também 80, 90. Os praticantes da meditação transcendental afirmavam que podiam controlar a pressão arterial e usavam mantras, palavras como serenidade, tranquilidade, alma, luz do céu e tudo. E eles faziam essa prática para reduzir a pressão arterial. Na prática, a pessoa sentava-se por alguns minutos, de olhos fechados, ficava repetindo a sua prática, o seu mantra, a sua visualização, tentava buscar sair daquele redemoinho de pensamentos do dia a dia. E eles foram observando os resultados. Eles mediam as condições fisiológicas por 1 hora, pressão arterial, consumo de oxigênio, ritmo cardíaco, antes, durante e depois da meditação, esse grupo. O que eles perceberam que todas as condições, pressão, consumo de oxigênio, ritmo cardíaco, ritmo respiratório e as ondas alfa do cérebro eram reduzidas, mas a pressão arterial não era reduzida. Essa manteve-se estável até durante, antes e depois da meditação, apesar do estado de tranquilização fisiológica e emocional do paciente. Mas por quê? O que faz a pressão arterial ser diferente? Porque eles estavam lembrando que eles estavam pesquisando isso para pensar pessoas que tinham problemas de pressão alta. Aí eles estudaram o seguinte, como é que podia ser? Por exemplo, no sono, o consumo de oxigênio cai 8%. Na meditação, o consumo de oxigênio cai 10% a 20% em poucos minutos. Quer dizer, a meditação parece algo fisiologicamente que descansa mais do que o sono. No sono, nem sempre tem ondas alfas estáveis. O sono varia, tem ondas alfa, ondas teta, ondas delta, de acordo com o processo fisiológico do sono. E na meditação, não, as ondas eram mais estáveis, de alerta, alfa-alerta, como se a pessoa estivesse altamente concentrada, como, por exemplo, alguém fazendo um cálculo matemático profundo, alguém mexendo com a mente, não como estivesse somente passivamente assistindo a TV, mas como estivesse fazendo um trabalho mental de alto raciocínio, ou como escrever um livro, não como ler um livro, mas como se estivesse escrevendo um livro. Então, as ondas alfa da meditação pareciam mais próprias do estado consciente de alerta e não de um estado igual ao sono. Então, eles disseram que essa reação dessas ondas alfa é diferente da reação que eles tinham tido
desenvolvidos anteriormente, que é chamada reação de luta e fuga, de quando você encontra um inimigo e você tem que fazer algo. Mas a reação de luta e fuga ativa muito a pressão arterial. A pressão arterial aumenta tremendamente para o corpo ter mais sangue nos músculos e poder lutar ou fugir. Mas essa reação das ondas alfas da meditação não afetava tanto a pressão arterial. Então, eles começaram a dizer, deve ser um estado chamado hipometabólico de descanso, ou então depois chamaram de reação de relaxamento. Um momento que o sistema nervoso simpático do cérebro, aquele que estimula o corpo, lembra, nós temos um sistema nervoso central e um sistema nervoso que é dividido em simpático e parasimpático. Esse sistema nervoso simpático estimula o corpo para fazer alguma atividade, nos faz nos levantar e fazer algo, e o parasimpático relaxa o corpo, descansa o corpo. Ele é afetado pelo sistema nervoso central, que pensa que a gente tem mais consciente, mas ele é um sistema mais automático, mais inconsciente. Eles disseram, essa reação de relaxamento afeta o sistema nervoso simpático, deixando ele mais tranquilo, mas não afeta a pressão arterial. Aí continuaram pesquisando. Descobriram que a resposta de relaxamento é melhor, é mais fácil se você tiver um ambiente tranquilo, uma posição bem confortável, uma atitude passiva e fazer um trabalho que a gente chama de programação mental. Pesquisaram e descobriram que já um mês de prática regular já causava estados muito bons, fáceis de serem detectados pelos aqueles mecanismos de biofeedback. E esses 4 elementos, ambiente tranquilo, posição confortável, uma atitude assim passiva, calma e uma programação mental positiva, eles encontraram em várias técnicas, meditação, relaxamento, yoga, hipnose, e em muitas religiões também, sob algumas variações culturais, mas era, digamos, um mecanismo comum desenvolvido a partir de várias histórias de vida. Então, em 1970, começaram a pesquisar por que a pressão arterial não caía nos meditadores de meditação transcendental. Então, eles supunham que esses meditadores já tinham chegado a um estado máximo de diminuição que fosse saudável, porque nós sabemos que pressão arterial não é para reduzir, senão a pessoa fica com baixa pressão muito facilmente. Pessoas que têm pressão alta e pessoas que têm pressão baixa não têm uma pressão perfeita. Uma pressão alta pode causar problemas cardíacos, mas a pressão baixa também causa problemas sérios. A pessoa pode desmaiar em momentos de esforço e pode ter dificuldade de circulação, de cicatrização e vários outros fenômenos. Então, talvez o corpo tenha um valor que diz, olha, para você a tua pressão é tal. E uma coisa até interessante que eu não escrevi aqui, mas que, por exemplo, a girafa, por exemplo, ela tem uma pressão impressionantemente alta. E todo mundo sabe que a pressão dela tem que ser alta porque o pescoço dela é enorme. Então, o sangue do coração da girafa tem que levar aquela pressão enorme para o alto até o alto do pescoço dela, para a cabeça que fica lá no alto. Então, o corpo sabe que a pressão da girafa tem que ser uma coisa diferente da pressão, por exemplo, do nosso corpo humano. Então, a pressão ideal depende muito da pessoa, da sua compreensão física, da quantidade de músculos. Algumas pessoas têm uma pressão natural um pouquinho mais alta, mas não é uma coisa que o corpo facilmente modifica a sua pressão arterial, porque ele acha que você não sabe, você consciente não está ali para cuidar da sua pressão. Ele sabe como fazer isso, aprendeu isso ao longo da sua vida. Aí eles testaram com 30 hipertensos. Eles ensinaram a resposta ao relaxamento e usaram a palavra. Muitos deles não tinham uma cultura para usar mantras orientais, então eles usaram a palavra one, né? A palavra como um mantra, para as pessoas aprenderem. Foi fazer um condicionamento com a palavra. Esse grupo meditaram 2 vezes ao dia por 6 semanas e observaram que esses hipertensos realmente modificavam a pressão, quanto mais praticavam, a pressão caía. Mas se eles parassem de meditar, o nível voltava a subir. Então, o corpo sabia qual era a pressão deles, mas ele não afeta a pressão arterial se a pessoa não tem problemas de hipertensão. Mas se realmente a pessoa tivesse um problema, estava fora da pressão por questões culturais, vamos supor que ele fosse uma personalidade tipo C, ou tivesse por um estresse ambiental muito grande no momento, e isso causava hipertensão, a prática de meditação efetivamente reduzia a pressão deles. Era interessante isso. Então, no final da década, né, o Benson publicou vários livros, até queria lembrar de que o Herbert Benson, com 83 anos, ele faleceu agora em fevereiro desse ano,
2022, né? 83 anos, teve uma vida muito prolífica e o impacto dele nessas pesquisas foi muito grande, tem muitos livros dele também traduzidos, a reação de relaxamento, de resposta de relaxamento, de 1975 até hoje, é um dos livros mais famosos dessa prática, e livros são recomendados por muitos médicos, cardiologistas, como terapia coadjuvante em questões de estresse. Então, é uma ferramenta conhecida na terapia cognitiva comportamental, e nós usamos isso, né, quando nós fazemos nossos exercícios de relaxamento, usando 3, 2, 1, nós estamos usando uma técnica muito parecida com a resposta de relaxamento. Então, lembre-se, eu estou com uma tensão, uma pressão alta. Você pode dizer, com certeza, confiando nas pesquisas médicas, garantido que a sua técnica de meditação vai fazer resultados, já foi pesquisado cientificamente. Você pode reduzir a sua pressão até o ideal e não se preocupe que a sua pressão não vai fazer você ficar com pressão baixa, vai fazer você ficar normal. Mas quando eu faço essa prática, às vezes eu sinto uma ligeira tonteira. Você está fazendo uma modificação rápida na sua pressão, teu corpo talvez perceba, mas não vai te dar pressão baixa, vai fazer você melhorar. Mas a minha pressão está melhor. Ótimo, as técnicas de relaxamento vão ajudar você a equilibrar a sua pressão e também outros resultados fantásticos em termos de circulação, de melhoria, de bem-estar. E não se preocupe se alguém disser para você que essa pesquisa não tem bases científicas. Tem sim, foi comprovado por várias pesquisas, desde a década de 50, né? Temos praticamente 80 anos, 70 anos de pesquisas a esse respeito. Então, lembra, eu estou fazendo essa coletânea porque meu lado racional quer eu ter certeza do que eu estou fazendo. Então, depois disso, eles também foram pesquisar, né, foram ao Himalaia para estudar monges que praticavam uma yoga de alteração, né? E a gente já está falando aqui sobre temperatura, eu achei interessante falar sobre isso. Eles foram para monges que praticavam a yoga de fazer uma chão interior, que aumentava a temperatura do corpo. Eles chegavam a derreter a neve ao redor. O instrumento de medição registrava a temperatura dos dedos dos pés e das mãos. Eles conseguiam. Tinha um monge lá que ele aumentava 7 graus a mais nos dedos das mãos, 3,9 graus mais nos pés. Tinha um outro monge que ele aumentava 5 graus nas mãos e 7,2 graus nos pés. Tudo isso medido com equipamentos de biofeedback enquanto estavam meditando essa meditação da chama interior, visualizando uma chama dentro de si mesmo. E tinha um terceiro monge com uma variação de 3,3 graus nas mãos, impressionantes 8,3 graus nos pés. Alguns tinham mais facilidade, talvez por prática, se concentram mais nas mãos e nos pés. Então, lembre disso, quando estiver muito frio, não se preocupe tanto com termostatos. Use a sua mente e desenvolva a capacidade de criar uma chama interior e regule o seu termostato interno. Eu já vi vídeos de pessoas mergulhando no gelo, em locais super frios, na Rússia e tudo, e culturalmente a gente sabe que tem pessoas que conseguem se sentir bem, mesmo nessa alta temperatura, mas não precisamos desses desafios tão intensos para a gente se sentir bem, mesmo quando o ambiente está um pouquinho mais frio, usando a nossa mente. Então, lembrando, existem várias máquinas sendo vendidas para fazer a gente perceber isso. Eu digo o seguinte, não é necessário você ter máquinas para você usar isso, usando realidade virtual, né? Que faz você imaginar para você trabalhar a mudança do teu coração. Mas se nós desenvolvermos a visualização dirigida da maneira adequada, nós não precisamos dessas máquinas. Mas quem quer pode pesquisar e vai encontrar máquinas que usam um tipo de técnica para acompanhar e melhorar o seu resultado. Ou use uma gravação, né? Se você quiser fazer, use uma gravação que seja gravada exatamente com as indicações que você deseja.